Agora, continuando aqui, nós falamos também que se eu quiser saber o calor latente da transformação contrária, né? Não da fusão, da solidificação, é o mesmo valor aqui, isso aqui com o sinal contrário, tá? Então, se eu quiser solidificar 1 grama de água, eu vou utilizar o L menos 80. Se eu quiser condensar 1 grama de cobre, eu vou usar aqui menos 1130 no lugar do L. Tudo bem? Agora, as curvas de aquecimento e resfriamento, nós também falamos sobre isso na sala de aula, né? Aqui nós estamos fazendo a construção de uma curva de aquecimento. Então, nós pegamos gelo a menos 20 graus Celsius, tá? A gente marcou aqui o menos 20 e o gelo começou a receber calor. Então, o que é a primeira coisa que acontece com o gelo? O aquecimento dele até chegar no 0 graus Celsius, tá? Por quê? Porque é em 0 graus Celsius que o gelo derrete. Até então, do menos 20 até o 0, ele permanecia totalmente sólido, tá? Chegou aqui no 0 graus Celsius, o calor que ele vai receber vai ser responsável por derreter o gelo. Então, ele começa a sofrer uma mudança de fase e ele não sai do 0 graus. Ele só muda a fase, mas não muda a temperatura, né? Terceira etapa, depois que o meu gelo vira totalmente líquido, se ele continuar recebendo calor, ele vai sofrer um aumento de temperatura, né? É o calor sensível. Ele vai subir até chegar na temperatura de 100 graus, que é a temperatura de ebulição. Aí, quando ele chega nos 100 graus, ele começa a mudar de fase novamente, começa a vaporizar. Então, enquanto toda a massa de água não vaporiza, ele fica estabilizado aqui na temperatura de 100 graus Celsius. Aí, depois que todo o líquido vira vapor, o vapor começa a ser aquecido novamente. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo da curva de aquecimento da água. Agora aqui nós temos a construção da curva de resfriamento, que é o contrário, né? Então, nós começamos aqui com vapor a 120 graus e ele vai começar a ser resfriado para 100 graus. O que acontece quando o vapor chega a 100 graus? 100 graus também é a temperatura de condensação. Então, como eu estou retirando calor, né, retirando energia térmica, ele vai começar a virar líquido e permanece na temperatura constante de 100 graus aqui. Aí virou totalmente líquido, vai continuar resfriando, a temperatura cai novamente até chegar aqui nos 0 graus Celsius. Chegou no 0 graus Celsius, permanece estável até o líquido solidificar totalmente, até congelar, né? Depois que vira sólido, continua descendo a temperatura, né? Então, nós temos aqui a curva de resfriamento da água, tudo bem? E nós paramos na aula passada no nosso diagrama de fases. Estávamos falando sobre o diagrama de fases. Então, aqui, gente, eu tenho o diagrama de fases do CO2, do gás carbônico, e da água. Tá? Por que nós temos esses dois gráficos aqui? Para vocês perceberem a diferença do diagrama de uma substância comum e do diagrama de uma exceção. Tá? Porque a água, por sofrer dilatação anômala, ela tem o gráfico um pouquinho diferente. Então, observem aqui que para as substâncias comuns, as linhas 1 e 2 ficam para o lado de cá, para o lado da direita de vocês. Já o gráfico da água, a linha 1 fica para trás, fica aqui para a esquerda. Tá? Isso por causa da dilatação anômala, essa que é a diferença. Mas nos dois gráficos, o que nós vamos ter em comum aqui, gente? As três regiões. Então, aqui, ó, a região do sólido, né? Aqui também, ó, região do sólido. No meio das duas linhazinhas aqui, região do líquido, aqui também região do líquido, e a parte de baixo aqui do gráfico é a região da substância quando ela se encontra na fase gasosa, tá? Aqui também, ó, fase gasosa. Aí nós temos o nome das curvas, tá, gente? Então aqui, a curva 1, que é essa curva marrom que vocês têm aqui, ela está entre o sólido e o líquido. Então, o que significa para uma substância quando ela está aqui exatamente em cima dessa curva? Significa que ela coexiste em equilíbrio entre as fases sólida e líquida. Ela está mudando de fase, tá? Está mudando do sólido para o líquido. Então, ela coexiste ao mesmo tempo nas duas fases. É uma transformação de uma para outra. Então, a gente chama essa curva 1 aqui de curva de fusão, porque o nome da transformação do sólido para o líquido é fusão. Aqui a mesma coisa, mesmo a reta estando aqui a nossa curva estando aqui para trás, né? Diferente dessa que fica para frente, ela também se chama curva de fusão.
Agora, essa curva verde aqui, gente, é a nossa curva que fica entre o líquido e o gasoso. Então, a gente chama de curva de vaporização, porque a transformação do líquido para o gasoso se chama de vaporização. Aqui também, ó, curva 2 é a curva de vaporização. Nessa curva aqui, significa que a substância coexiste nas fases líquida e gasosa, tá? Ela está líquida e gasosa ao mesmo tempo. Já aqui na nossa curva 3, nós temos a curva de sublimação. Aqui também, tá? Curva de sublimação, que é a fase em que a substância coexiste sendo sólida e gasosa ao mesmo tempo. Sublimação por causa do nome da transformação, que de sólido para gasoso e de gasoso para sólido, ela se chama sublimação, tá? Temos ainda aqui, gente, um pontinho no meio que é o encontro das três retas. Aqui também. O que seria esse ponto? É o nosso ponto triplo ou ponto tríplice. Tá? Nesse ponto significa que eu tenho um ponto com uma específica temperatura e com uma específica pressão, que a substância consegue coexistir as três fases ao mesmo tempo. Tá? Então ela está se transformando de sólido, de líquido para gasoso e ela está nas três fases ao mesmo tempo aqui no ponto tríplice. Aqui é a mesma coisa. Tá? Para a água, ó, uma pressão de 0,006 atm e na temperatura de 0,01 grau, a água se encontra no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. E aqui, gente, nós temos um C aqui fora do gráfico, tá vendo? O que significa esse C, gente? Aqui nós chamamos de ponto crítico, tá? O ponto crítico ou temperatura crítica, se eu pegar o valor aqui embaixo, é o ponto que a partir dali, como se eu traçasse uma linha pontilhada aqui, ó. A partir daqui, o gás se encontra no estado crítico. A partir do ponto crítico, o gás ele não tem mais fase de vapor, ele só tem fase de gás. O que é a diferença de vapor para gás, gente? O gás não sofre condensação de maneira nenhuma, tá? Enquanto ele está aqui, ó, dentro da fase gasosa, que ele é um vapor aqui, ele pode sofrer condensação, tá? Com variações aqui de pressão ou de temperatura. A partir do momento aqui que ele vira um gás, ele não pode mais sofrer condensação. Então, essa que é a diferença do ponto crítico. Ponto crítico é o ponto que, a partir dali, a substância só se encontra na fase gás, ou seja, ela não pode mais sofrer condensação, nem com variações de temperatura e nem com variações de pressão, tá? Então, isso aqui são os diagramas de fases que nós tínhamos para finalizar o nosso conteúdo, né? Que não tínhamos conseguido terminar de ver. Então, o que é importante vocês saberem? Os exercícios vão ser de interpretação do diagrama de fases, tá? A gente vai ter que saber onde que é sólido, onde que é líquido, onde que é gasoso, o nome das curvas e o que significam os pontos, tá? Então, aqui nós temos a continuação, né, da explicação. Aqui nós temos a temperatura crítica da água, do oxigênio e do CO2, tá? Só como curiosidade também para vocês verem. E aqui nós temos também, para finalizar, substâncias que se contraem ou dilatam na fusão. Então, nós temos o gráfico da pressão por temperatura de uma substância normal, que se dilata durante a fusão, e o gráfico de uma substância que se contrai durante a fusão. Então, é só para mostrar aqui, ó, a curva fica para frente para uma substância normal, a curva fica para trás para uma substância que se contrai, que é uma exceção. Por isso, do diagrama de fases do gráfico da água ter a curva para trás e das outras substâncias ter a curva para frente, tá? Então, aqui, ó, um aumento da pressão vai fazer uma maior temperatura para a substância se fundir, né? Já para a água, gente, é o contrário. Um aumento da pressão faz com que a água derreta mais fácil, tá? O gelo, desculpa, derreta mais fácil, ou que a água congele mais fácil. Então, por isso que ela é uma exceção. O gráfico dela é o contrário. Tudo bem? Então, agora, gente, nós vamos para as nossas atividades, tá? Esse videozinho aqui foi só para vocês terem salvo uma explicação do conteúdo, porque eu vou abrir também o Google Meet durante a aula, então as atividades vocês acompanham ao vivo lá pelo Google Meet, tudo bem? Então, até mais.